Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações, os próximos vídeos, as próximas mensagens. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Hoje nós começamos, né? Mais uma caminhada, mais um ano que Deus assim nos preparou para podermos assim falar da tua palavra, da tua grandeza. Eu quero chamar a atenção de todos os telespectadores, todos os ouvintes da palavra de Deus, com respeito à palavra de Deus e o tempo, não é? Nós vemos que muitas pessoas têm comentado comigo que o vídeo desse trabalho ele é muito comprido, é meia hora, 40 minutos, 45 minutos de mensagem da palavra de Deus. E muitos pediram para que fosse diminuído o tempo, para a pessoa ouvir mais. E falaram que tem muitas mensagens, muitos vídeos feitos, que é 3 minutos, 5 minutos, e tem não sei quanta mil visualização. Não é esse o meu propósito. Não. O meu propósito é pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Ele é um vídeo por semana, 45 minutos por semana. Então, olha bem, se você vê 5 minutos por dia, dá uma semana. Então, nós vemos, não é esse o meu propósito, é questão de minuto. A questão é de orientar o povo de Deus com respeito à volta de Jesus. É mais séria do que vocês possam pensar. Então nós vemos que uma pessoa que vai assistir um jogo de futebol, ele fica preso na televisão, olhando fixo na televisão, na mesma televisão que ele assiste o meu vídeo, que assiste as mensagens, que ouve a mensagem, é o mesmo tempo. Só que a mensagem é 40 minutos, meia hora, 45 minutos. Um jogo de futebol é 2 horas. E depois ainda tem briga depois de tudo isso daí. Briga, morte, um monte de coisa como vocês conhecem, né? E eles ficam presos. Se o time dele vai jogar 2 vezes por semana, 2 vezes por semana ele fica 2 horas, 3 horas assistindo futebol. Se é para assistir um filme, às vezes o filme é longa-metragem, 3 horas, 4 horas, ele fica preso diante de uma televisão assistindo o filme. Se uma pessoa, um jovem, adolescente, vai fazer aquele jogo de videogame, ele passa o dia inteiro fazendo aquele jogo na televisão. Agora, a palavra de Deus, a gente pode fazer, tem que fazer a 1 minuto, 2 minutos, só para prender a atenção. Não.
Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, gosta de ouvir a palavra de Deus, porque ele sabe que é Deus falando com ele, Deus orientando ele. Então, a proposta é assim, nós vamos dar os ensinamentos, né, da palavra de Deus, nós vamos entrar esse ano, nós vamos adentrar assim, dentro das Escrituras, não é? Para nós vermos assim detalhes que às vezes é sombrio, a questão do entendimento da pessoa. Nós vamos adentrar dentro das Escrituras, né, da palavra de Deus, e mostrar para todos o significado da palavra de Deus, o que Deus está querendo fazer. Então, nós vamos muito bem ouvir a palavra de Deus, e também eu quero desde já, orientar qualquer ouvinte, todos os ouvintes, que a palavra de Deus, ela fala sobre ladrão, a palavra de Deus fala homossexuais, fala de travesti, fala de adúltero, fala de prostituta, prostituto, fala de mentiroso, então nós vamos aplicar a palavra de Deus, sem querer atacar ninguém. Sem atacar ninguém. Essa pessoa pode ser o homossexual, pode ser prostituta, pode ser ladrão, pode ser o que for. Não é pessoal. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Então, não é ataque pessoal, não quero que ninguém se sinta ofendido, não é? Com a palavra de Deus, mas que receba, né, como uma correção de Deus, se é que a palavra serviu para você. Muito bem. Então, nós vamos começarmos aqui em Apocalipse, capítulo 3, né, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Fica aqui. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Muito bem. Então nós vemos que Jesus está batendo de porta em porta para anunciar a salvação, para entrar dentro deste lar. Mas a porta que ele está batendo é do coração. E como que é isso? Como que Jesus bateu na porta do coração do vizinho, no meu coração, e eu não vi ele com espinho, com coroa de espinho, não vi com a mão furada, não vi? Muito bem. Então vamos interpretar esta palavra. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ainda diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todos seres humanos, a todo ser humano.
No capítulo 10 de Mateus, diz assim: mas quando entrares, não vos cuideis com o que haveis de falar. Não precisa se preocupar com o que você vai falar. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. É Deus que fala em vós. Então, a igreja, ela vai para o mundo inteiro pregar o Evangelho. Cada crente que chega diante de um pecador não arrependido ainda e fala do Evangelho, é Jesus, a palavra dele é Jesus querendo entrar no coração dele. É a palavra de Deus que está batendo no coração dele para entrar no coração dele para a aceitação de Jesus. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus. Jesus está à porta, batendo de porta em porta. Nós vemos aqui, louvado seja Deus, no Gênesis capítulo 4 de Gênesis, versículo 6 e 7. Então o Senhor disse a Caim, Deus disse a Caim, antes dele cometer o assassinato de seu irmão, antes dele matar o seu irmão, Deus disse a Caim, por que você está irado, está com raiva, Caim? E por que você ainda? E por que você anda carrancudo? Anda com essa cara feia? Se você tivesse feito o que é certo, agora você estaria sorrindo. Certo? Agora você estaria satisfeito. Mas como você agiu mal, e por isso o pecado está na porta. A sua espera. Como você se procedeu mal, agiu mal, por isso o pecado está em sua porta, à sua espera. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E ainda a palavra de Deus diz mais: o pecado, ele quer dominar você, mas você precisa vencê-lo. Isso foi para Caim e para todos os seres humanos que pisar nesse planeta. O pecado quer vencê-lo, mas nós temos que lutarmos contra o pecado para que nós possamos vencê-lo. Paulo, capítulo 6 de Romanos, versículo 12, portanto, não deixe que o pecado domine em vosso corpo mortal e faça com que vocês obedeçam o desejo pecaminoso da natureza humana. Se o pecado nos dominar, louvado seja Deus, então a nossa mente vai estar corrompida, fazendo os desejos carnais do nosso corpo, tudo aquilo que o corpo quer fazer. Nós somos obrigados a obedecer à reação do nosso corpo com respeito ao pecado, porque o pecado nos domina. Porque o pecado nos domina.
Mas veja que Jesus está querendo entrar dentro da nossa casa para ajudar-nos a vencer o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Louvado seja Deus. Para que ele não use a fim de fazer o que é mal. Se nós entregamos o nosso corpo ao pecado, parte nenhuma, parte sexual, nenhuma, devemos entregar ao pecado. Então nós vemos Romanos 6, versículo 13, continuando a leitura, né? Pelo contrário, como pessoa que foram trazidos da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, nós estamos nos entregando inteiramente a Deus, porque é Deus quem vai guiar a nossa vida. E nós vemos, louvado seja Deus, não é? E Deus, para que Ele use você a fim de fazer o que é direito, o que é correto. Caim recusou os conselhos divinos. A humanidade agora está ouvindo a voz de Deus através do Evangelho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E veja, agora nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ainda continuar aqui no versículo de Romanos 6,16, pois você sabe muito bem, nós sabemos muito bem, que cada pessoa é escrava daquele que o domina. Se o pecado me domina, eu sou escravo do pecado, porque eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Se eu sou escravo do pecado, o pecado é o meu Senhor. Eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Quando Ele manda eu adulterar, eu tenho que adulterar, porque eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Se Ele manda eu matar, eu tenho que matar. Tirar a vida de outra pessoa, porque eu tenho que obedecer ao meu Senhor. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, quando se entregam alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravos dessa pessoa. Se alguém entrega-se para alguma pessoa para ser escravo, ele passa a ser servo daquela pessoa. Muito bem. Vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou pode obedecer a Deus e ser aceito por Ele, para ser servo de Deus, não escravo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Queria ver Gálatas, capítulo 5 e 6, que diz assim, versículos 16 e 17, né? Que diz assim: quero dizer, porque
Glória a Jesus. Digo, muito bem. Gálatas, capítulo 16, capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos ver capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 e 17. Achei aqui. Muito bem. Que diz assim: louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 5, vai dizer: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Glória a Deus. Porque diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este se opõem um ao outro, para não façais o que quereis. Então, o nosso corpo, que é trino, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, dentro do nosso corpo, nós temos uma alma e um espírito. A alma é o que é o sangue, é o que manifesta o nosso corpo. A alma, ela domina, muito bem, ela domina, glória a Jesus, ela controla dentro de nós 5 sentidos. A alma controla, domina no nosso corpo 5 sentidos. Quais são? A visão, pode ver, tudo que nós vemos através dos olhos, leva para dentro do nosso entendimento. Então, a alma que controla a nossa visão. A audição, tudo que nós ouvimos vem de fora, que entra dentro de nós, através do que ouvimos. A alma quem domina, que controla. O paladar, quando nós comemos qualquer coisa, mesmo com os olhos fechados, nós discernimos o que estamos vendo pelo paladar. Se você estiver comendo uma banana, mesmo com os olhos fechados, você não vai pensar, olha, parece pimenta. Não. O paladar discerne o sabor. Muito bem. O olfato, não é? O olfato e o tato. Não é? Se você pegar numa caneta, você não vai pensar, falar, isso aqui é um celular. Não. Pelo tato a gente percebemos o contato que nós estamos tendo com o mundo externo, fora da gente. E a alma controla outros 5 sentidos também, que são a imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio e o afeto. Aquele amor que a gente... É tudo controlado pelo Espírito. E dentro do nosso corpo, há uma guerra entre a alma e o Espírito para que nós não façamos o que queremos. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, o corpo faz alguma coisa, já está definido dentro de nós, entre a alma e o espírito.
que aquilo que nós estamos fazendo. Seja mal ou seja bom. Tá? Muito bem. Então, e nós vemos Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam mais segundo os desejos da natureza humana, e anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos, para nós não sermos mais condenados, nós temos que andar no Espírito de Deus, igual Enoque andou. E Enoque andava com Deus. E Enoque, depois que ele gerou a seu filho Metusalém, depois de 65 anos, ele andou 300 anos com Deus. Para andar com Deus, a pessoa não pode atender os desejos carnais. Tem que andar no Espírito. Tem que andar fazendo segundo a vontade de Deus. Quem anda na carne é inimigo de Deus, porque só anda no pecado, só anda fazendo o que é natureza humana, exige do homem, do corpo. E nós vemos que Enoque, ele andava com Deus 300 anos. Enoque andou com Deus. Ele andava em espírito. E nós vemos, louvado seja Deus, para nós andarmos com Deus, nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, fazer aquilo que Jesus falou, para nós andarmos com Deus. Então disse Jesus, Mateus 16, 24. Disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós vemos, para nós seguirmos a Jesus, sermos salvos, para irmos para o céu, para ser um povo escolhido de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas entenda bem. Eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 3 de Romanos, não é? Que diz assim, olha bem, Romanos, capítulo 3, deixa eu ver se eu acho aqui, muito bem. Capítulo 3, achei aqui. Capítulo 3, versículo 9. Eu vou só ler a parte final do versículo, que diz assim, que Deus, pôs todos debaixo do pecado. Muito bem. Romanos, capítulo 3, versículo
9, né? Deixa eu ver se eu pego. Aqui, achei um versículo inteiro aqui. Diz assim, Romanos 3, 9. Então, será que nós, os judeus, vamos trocar os judeus por crente? Será que nós, os crentes, estamos em melhores situações? Ou melhores situações dos que os que não são crentes? Será que o crente está numa melhor situação dos que não são crentes? De modo nenhum, disse Paulo. Eu já mostrei que todos os crentes e os não crentes, todos estão debaixo do pecado. Tanto crente como não crente. A situação é igual. Igual. Todos estão debaixo do pecado. Agora, 1 Coríntios, para nós dar continuidade aqui nessa situação, em 1 Coríntios ele diz assim, vamos prestar bem atenção, diz assim, olha bem. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ah, mas eu nasci homossexual, aquela coisa toda. Tem que se converter, que Jesus liberta. Se você aceitar Jesus, abrir o seu coração quando ouvir a batida dele em sua porta, ele te liberta. Porque muitos evangélicos, muitos homens de Deus foram também homossexual, tiveram nessa vida imunda, tiveram no erro, muitos eram ladrões, e muitos eram adúlteros, e muitos eram todos esses pecados que anuncia Paulo, 1 Coríntios 6. Eles renunciaram aquele prazer carnais da natureza humana, foi renunciado. Então não adianta arrumar um documento que homem pode casar com homem. E isso é um crime diante de Deus, é abominação. Mulher casar com mulher. Então vejam que diz a palavra de Deus. Nenhum desses vão herdar o reino de Deus. Ah, mas os evangélicos têm pastor adulto. Mas é claro que tem. Mas quem falou que ele vai entrar no céu? Senhor, eu preguei. Não adianta. Não adianta. Se não se for liberto do pecado, não entrará no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, vejo a palavra de Deus. E nós vemos, o homem tem que renunciar.
Se ele é ladrão, tem que parar de roubar. Se ele é homossexual, tem que parar com esse vício do pecado. A Bíblia não apoia esse pecado. Nenhum desses pecados citados, nenhum pecado a Bíblia apoia. Nem mentira, nada a Bíblia apoia. Nós estamos começando um ano. Vamos renunciar, porque a trombeta vai tocar. Se nós estivermos presos no pecado, nós não temos chance de salvação. Em Apocalipse 3, versículo 8, eis que eu pus uma porta aberta para você passar, diz o Senhor. A porta da eternidade está aberta, mas você não vai entrar com esse fardo nas suas costas, com essa abominação no seu corpo. Temos que renunciar. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Eu também era um adúltero. Eu tinha um monte de mulheres. Eu era um prostituto. Mas Deus salvou a minha alma. Deus livrou a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que largar. Eu não posso mais ir atrás daquilo que o meu corpo quer. Se eu inclinar para as coisas da carne, para o pecado, eu torno-se um inimigo de Deus. Mas para mim andar com Deus, eu tenho que renunciar aos desejos que o meu corpo exige de mim. Não é só de mim, que é de todos nós. Cada um de nós sabemos o que o nosso corpo pecaminoso exige de nós. E nós temos que renunciar por causa da palavra de Deus. Temos que renunciar por causa da salvação. A salvação está aí. E nós vemos, louvado seja Deus, os adúlteros, esses pastores que ficam escandalizando a obra de Deus, adulterando com membro da igreja, esses pastores adúlteros, esses endemoniados, fica sujando o nome do Senhor. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, uma unção dentro de você, e você não honra o Espírito Santo de Deus. Você está sendo preparado para arder no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Os adúlteros e as mulheres adúlteras, louvado seja Deus, que vão para a igreja para derrubar pastor. E nós vemos, louvado seja Deus, está começando o ano e temos, louvado seja Deus, que renunciar esses desejos carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, vamos entrar este ano, Deus assim permitindo, vamos adentrar dentro desta verdade. Louvado seja Deus. Não tem desculpa naquele dia quando a trombeta tocar. Não tem desculpa. Temos que renunciar todos os desejos carnais para seguirmos a Deus. E vejam que Enoque recusou todos os desejos carnais, e a Bíblia testifica dele. E Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, os profetas dos passados andavam com Deus, a igreja primitiva andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também andamos com Deus, porque Ele nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós temos essa certeza, porque quando Ele bateu na porta do nosso coração, nós abrimos nosso coração para receber o Senhor Jesus Cristo
como nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, esta é a mensagem do ano que nós estamos iniciando. Vamos nos preparar, louvado seja Deus, para a vinda de Jesus. A trombeta vai soar, a trombeta vai soar, louvado seja o nome do Senhor. E temos que estarmos preparados para esse grande dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, vemos, esta é a palavra do Senhor. Amém. Glória a Jesus.